Pessoal, hoje lá pelo meio-dia eu coloquei aqui um post que continue sempre a navegar. Essa fala, né? E embaixo ali, apenas lembre que na vida seus destinos é você quem escolhe. É em cima disso que eu vou falar um pouquinho hoje aqui. O quanto que em diversas situações da vida a gente acaba indo sem, sem. Aí, beleza? Legal. O pessoal está se conectando aí, show de bola. O quanto que a gente pode caminhar na vida, ou navegar, no caso, como é a metáfora ali, sem que a gente se dê conta de que o nosso destino somos nós quem escolhemos, né? Um destino que ele pode ser compreendido a partir do momento em que a gente se dá conta do nosso poder de escolha, né? Um poder que, claro, ele vem com autoconhecimento, com um saber de si, com um estudo das emoções, com também uma compreensão do próprio momento de vida, né? Não são poucas as vezes em que eu acabo escutando e podendo auxiliar as pessoas a ter que fazer uma tomada de consciência sobre o lugar em que se encontra e sobre os caminhos que quer seguir, né, trilhar, né, como é que isso se dá? É a partir de uma compreensão do momento de vida. Uma pergunta que é bastante interessante de se fazer, né, que é assim, pô, que momento é esse que eu estou vivendo? Corresponde esse momento de agora ao que eu gostaria que fosse na minha vida? Então, essa é uma pergunta que existencialmente ela é muito válida, né? O momento de agora que eu estou vivendo corresponde ao que eu gostaria que fosse? É uma pergunta que faz com que eu tenha que pensar de modo geral, como é que eu estou, né? Mas para eu saber como é que eu estou, tem que ter ou fazer uso de alguns referenciais. E esses referenciais, muitas vezes, eles se conectam aos meus desejos. Como assim? Pera lá. Eu tenho que parar para lembrar o que em algum momento da minha vida eu já desejei para mim mesmo. Raquel, olá. O que eu desejei para mim lá num certo momento da minha vida, no meu passado? Nem sempre eu lembro. Ou nunca parei para tomar consciência disso. Às vezes eu tenho que voltar lá na minha infância. Tenho que voltar em algum momento da minha vida em que pouco tive consciência, mas que eu me permitia sonhar, desejar. E que são justamente esses sonhos, esses desejos, mesmo que infantis, que podem ser parâmetro para que hoje eu olhe para mim mesmo e me perceba se o que eu vivo hoje corresponde ao que eu gostaria que fosse. Porque aí eu vou estar, à medida em que eu constato que sim ou que não, eu posso entender se eu estou próximo ou não do que eu entendo de mim mesmo e, consequentemente, me aperceber se eu estou vivendo de um modo frustrado, se eu estou vivendo de um modo feliz, adequado comigo mesmo. Então são questões que dizem muito respeito a essa afirmação que eu coloquei lá. Continue sempre a navegar. Toca o barquinho da vida, não para, segue. Mas ao mesmo tempo em que segue, é bom lembrar, faz muito bem lembrar de que o nosso destino nós escolhemos. E não tem problema se a gente no meio do caminho quer mudar o destino, o rumo dessa caminhada, né? Se determinadas escolhas que fizemos lá atrás não correspondem bem às escolhas de agora. Mas é importante que a gente tenha consciência que o caminho que a gente escolhe, ele é a partir de uma liberdade de escolha e não condições da vida tão somente. Claro que existem influências diversas, né, do meio externo, questões econômicas, outras pessoas, situações de vida inesperadas, mas mesmo assim, o que a gente não pode perder de vista, perder de olhar lá na frente, é que a gente tem a liberdade de escolha. É uma liberdade que, sim, ela necessita de uma autonomia emocional. Entendo que, psicoterapeuticamente, isso é uma construção, ou seja, vez ou outra a gente tem algum tipo de amarra, trauma, situação emocional que nos impede de possuirmos plenamente a nossa capacidade de fazer escolhas mais livres.
entendendo que a liberdade, claro que é um conceito que ele pode ser relativizado, mas mesmo assim a gente tem condição de escolha, a gente sempre pode escolher e fazer diferente e num certo momento futuro, inclusive, de que a gente possa se dar conta de que a escolha feita lá atrás, hoje ela pode ser repensada, refeita, a partir do que a gente idealiza para nós mesmos, né? O que nós idealizamos para nós. Então vale a pena perguntar. Então fica a sugestão, a dica de hoje aqui. O momento que eu vivo hoje é o que eu gostaria que fosse para mim mesmo? Nesse sentido, não tem problema que você pare para pensar um pouco o que você desejava para si lá atrás, na tua adolescência, na tua infância, há tempos atrás. O que será que você queria para você mesmo? O que você vive hoje corresponde? Tem mais nada a ver? Vitor, mudei de planos. O que eu queria lá atrás não tem mais nada a ver com o que eu quero hoje. Ok, tenho consciência disso e fiz as escolhas necessárias. Ou não, o que eu gostaria de ter vivido lá atrás, eu sinto que eu estou muito distante hoje e vivo uma tristeza, uma certa melancolia, um pesar devido a isso. O quanto que é possível resgatar e refazer alguns caminhos, por mais que não sejam iguais ao que eu gostaria, mas que de algum modo resgatem outras questões da vida, outros desejos lá de trás. Vale a pena estar atento aos teus próprios referenciais de desejo, de vontade, de ambições lá de trás, para o que se queria com a vida no dia de hoje. Então é uma sugestão de dica, né? Lembrando, toca o barquinho da vida, segue o rumo, mas lembra o destino que você quer alcançar para si mesmo. Sempre é tempo para observar isso, ok? Gente, estou começando uma nova sequência de transmissões. Antes eu estava fazendo mais às quintas-feiras pela manhã, agora eu mudei um pouquinho o esquema, estou adequando mais a minha realidade aqui, que eu fico bastante no consultório segundas, terças e quartas, e final de expediente é legal, gosto de falar, percebi isso. Então, segundas-feiras às 22h22, 22 horas e 22 minutos, quartas-feiras também nesse mesmo horário, tá? Vou estar fazendo transmissões ao vivo, comunicações aqui com vocês, fiquem sempre à vontade para interagir comigo, mandar perguntas e ao meio-dia eu vou procurar lançar alguns posts, algumas informações ali que no final da noite eu vou procurar estar conversando, interagindo com vocês. Tá? Aceito dicas, sugestões de temáticas, questões que vocês gostariam de estar abordando aqui, eu vou procurar atender o máximo possível a esses pontos, tá? Então sejam bem-vindos a essa nova temporada aí que inicia no final do ano, mas a tendência é que isso transcorra aí, siga a partir de 2019 também. Mesmo nas férias aí eu vou estar, na verdade, trabalhando em cima disso aqui também, tá? Então quarta-feira estou de volta aqui no mesmo horário, 22h22, hoje consegui ser pontual no que eu me propus. A noite é um pouco mais tranquila para o pensamento e para as atividades, então sejam bem-vindos, a Neila também, olá! Uma boa noite para vocês, uma boa semana e até breve, até quarta. Tchau, tchau!